A gente traz agora aqui para a nossa conversa ele, o economista, nosso comentarista Vandique Silveira, chegando na nossa programação. Muito bom dia para você, Vandique, boa semana. Bom dia, Paula. Um prazer estar aqui com você de novo, um prazer estar com todos vocês, Maurílio, Felipe. Sempre boa semana quando a gente começa aqui na BMC News. Obrigada, Vandique. Hoje a gente tem bastante assunto. Estava falando agora há pouco em relação a Campos Neto. Quero detalhar mais aqui sobre as falas do Roberto Campos Neto. Apesar da sinalização dele ali, mais otimista com a economia, isso eu vou deixar para um outro ponto. Eu quero focar que ele voltou a defender nesse fim de semana, durante uma entrevista, aquela PEC que já tramita no Congresso sobre a autonomia financeira e administrativa do Banco Central, alegando ali até mesmo um descontentamento. A gente viu greve por parte dos funcionários, enfim, tocando muito nesse assunto, mas a ala do governo mais radical já começou a criticá-lo. A gente viu Gleisi Hoffmann falando ali, né, trazendo aí críticas duras em relação a este posicionamento do Banco Central. Eu queria entender um pouco da sua leitura também sobre este assunto e o quanto essa discussão, se ela pode ou não acabar ali levando até mesmo a outra discussão de reverter essa autonomia que o Banco Central tem hoje. Paula, existe um corpo de teoria e de análises empíricas no mundo inteiro, de mais ou menos uns 40 anos de experiências de bancos centrais e nações, em que mostra claramente que países que têm total independência do Banco Central, eles tendem a ter maior controle de inflação, menor taxa básica de juro na média, obviamente que existem picos, mas menor taxa de juros, tem uma performance econômica superior a países onde existe intervenção estatal. Então, a estatística, o dado está aí. Cabe ao governo, e cabe ao PT principalmente, reconhecer aquilo que é fato e contra fato não tem argumento, a não ser que exista um interesse político em usar o Banco Central como foi usado por muitos anos, por todos os governos até a independência parcial, né? Mas podemos notar o seguinte, que durante os anos de Fernando Henrique Cardoso, que de longe não foi um presidente neoliberal, ele concedeu grande autonomia, ainda que apenas operacional. E isso se coaduna perfeitamente com o Plano Real e a queda abismal da nossa inflação, que chegou a mais de 3.000% ao ano. E taxas de juros que tinham uma média histórica em torno de juro nominal de 15%, caíram para muito abaixo disso, na casa dos 5% ou 4,5%. Quer dizer, não tem como negar a necessidade institucional de ter uma entidade independente, seja lá de qual governo, que tome todas as decisões com relação a questões de política monetária. Então isso é muito sério. Reversão do quadro, na minha opinião, seria muito remota, porque isso acarretaria em grandes perdas de percepção internacional e doméstica pelo mercado, né, da lisura do governo. Não acredito que isso passaria no Congresso, mas o nosso Congresso, né, é que nem bumbum de neném, né, tudo pode sair lá de dentro. Eu acho assim que, do ponto de vista institucional, existem pessoas dentro do Congresso que impediriam isso. Mas sempre há uma probabilidade, apesar de ser remota. Vandique, a grande discussão, né? A gente já sabe que o Banco Central é independente e tem tomado decisões autônomas que, inclusive, fizeram com que tanto Campos Neto recebesse o título lá de melhor banqueiro central e permitisse que o Brasil tomasse decisões para flexibilizar o juro mais cedo do que muitos países do mundo. A autonomia de conduta, isso é inquestionável, foi aprovado pelo Congresso e não se volta atrás. Tem uma percepção a respeito da própria autonomia financeira, né, do Banco Central, que poderia causar uma divisão do funcionalismo público, ter a gestão ali dos salários, ter a gestão financeira, e isso poderia trazer uma outra percepção do Banco Central
e além de já ser criticado por conta da postura com juros, ser criticado, né, a esse respeito também. Isso poderia ser levado em consideração, exceto a questão técnica especificamente do Banco Central, ou já que é autônomo, já que tem essa gestão mais própria, deixa autônomo enquanto instituição e não se fala mais nisso, não se toca mais nesse assunto, até mesmo porque o governo tem a ingerência e a participação de indicar os diretores, como já indicou 4 nessa nova gestão. Felipe, vou dar um exemplo de Israel. Israel teve um processo muito acirrado, elevado de inflação há mais ou menos 20 anos atrás e queria um banqueiro central que fosse capaz de resolver esse problema. E ele apontou, né, trouxe para Israel Stanley Fischer, que tinha sido economista-chefe do Banco Mundial, que não é israelense, ele é judeu, mas ele não é israelense, para resolver a pendenga. E resolveu. A gente tem casos na Índia de economistas que, inclusive, moravam nos Estados Unidos, o Raghu Jaran, que foi chamado, depois da sua participação no FMI, professor de economia, etc., para ir para a Índia tocar o Banco Central. Então, um país sério vê o instituto, a instituição do Banco Central, como algo que é independente do governo. Porque é importante que seja independente do governo, porque ele se transforma parte do acervo ou parte do arsenal do governo para tomar decisões não econômicas, mas sim políticas, como a gente viu durante o governo Dilma. O desastroso, né, calamitoso governo Dilma. Mas ele foi usado também durante a presidência do próprio Lula. Ele foi usado, inclusive, em alguns momentos, né, durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso. Então, não quer dizer que é de direita ou de esquerda. O Banco Central tem que ser um órgão à parte, não governamental, é uma ONG que comanda a política monetária. E tem que ter lá dentro dos seus quadros uma elite de pessoas com capacidades técnicas elevadas, reconhecidamente elevadas, para que as decisões sejam cada vez mais técnicas e menos baseadas no amor, né, ou baseadas em questões de sentimentos e pulsações emocionais. Então, quando a gente olha o Banco Central, se o banqueiro central tem um bônus e ganha R$1 milhão, isso não é problema, porque ele tem que cumprir metas. Uma vez cumprida a meta, ele é bonificado, e eu sou totalmente partidário dessa bonificação. É assim que a gente atrai gente boa, né? Não é salário. Gente boa não trabalha por salário. Ninguém que é bom mesmo trabalha por salário. Se você olhar as melhores pessoas que trabalham nas indústrias mais produtivas do mundo, principalmente em banco de investimento, ninguém está lá por causa do salário. Então, o banqueiro central deveria estar lá porque ele tem uma meta, tem a competência técnica e tem um time de primeira linha. É isso que acontece nos bancos de investimentos e com o mercado em geral, onde você tem as melhores cabeças, as mais competentes mentes trabalham no mercado financeiro. Essas pessoas são inteligentes, competentes, agressivas comercialmente, e elas querem bater a meta delas, dentro de um arcabouço da legalidade, né, de leis, etc., mas eles estão lá para ganhar dinheiro, e é isso que ele quer. O Banco Central se debate com esse tipo de gente, que a gente apelida de um mercado. São essas pessoas que nos assistem aqui. Então essas pessoas que querem ganhar dinheiro e elas forçam a mão do Banco Central, quando elas tentam forçar a mão do Banco Central, a resposta tem que ser totalmente baseada na razoabilidade macroeconômica de médio a longo prazo. Porque quando o Banco Central toma uma decisão com relação à taxa de juro, ele está tomando uma decisão do juro spot. Mas é o mercado que forma a curva de juros. Então, essa função é essencial para regular a economia, tanto do ponto de vista de preço do dinheiro,
né? Calibragem de empréstimos, né? O que a gente tem que tipo de investimento nós vamos fazer, que tipo de concessão de crédito nós vamos fazer, que é essencial para o crescimento da economia e para o investimento sobre o PIB, que não faz outra coisa a não ser baixar no Brasil. Essas condições institucionais, de novo, existe um arcabouço gigantesco da economia neo-institucional, né? Inclusive do marido da própria Janet Yellen, né? Que fala a respeito dessas questões institucionais que são sacrossantas. Instituições fortes fazem um governo forte e não precisa ser um governo grande. O Brasil é um país que tem instituições fracas, muito fracas, e, portanto, precisa ter um governo muito grande para aparelhar a máquina. Então, o Banco Central deve ser a elite capaz de negociar e se relacionar com o mercado financeiro, que é formado por uma elite pensante e pessoas muito bem formadas. Pandique, olhando ainda, né, pegando esse gancho, até das críticas ali que eu estava falando em relação de Gleisi Hoffmann à autonomia do Banco Central, ela também trouxe ali uma visão de que o PIB do Brasil foi muito... o Banco Central, a política de juros do Banco Central, ainda em território mais restritivo, acabou atrapalhando o crescimento do Brasil, que poderia ser maior, né, no argumento dela ali, do que os 2,9%. A gente viu esse crescimento de 2,9%, muito impactado pelo agro, e o primeiro semestre. O segundo semestre, que foi quando, né, o Banco Central começou a sinalizar já, fazer os cortes, enfim, a gente viu uma estagnação da economia, né? Eu queria entender um pouco da sua leitura, o quanto a gente sabe que é um discurso muito político, né? Mas a gente vira e mexe o governo colocando ali a responsabilidade no Banco Central, e desta vez, apesar deste 2,9, ela ainda coloca que o Brasil poderia estar melhor se não fosse os juros altos. Paula, a gente realmente precisa falar de Gleisi Hoffmann? Não necessariamente dela, mas dessa visão que ela acaba colocando. Tem alguém no mundo que leva né? Gleisi Hoffmann a sério além do PT? Porque eu não escuto a Gleisi Hoffmann. Ela fala, eu vejo uma boca mexendo, mas eu não escuto o que ela fala, porque não tem sentido. Então vamos lá, graças a Deus que não cresceu mais do que 2,9%, porque se crescer mais que isso, volta a inflação. Né? O Brasil está no limite, e é uma vergonha um país se declarar em pleno emprego, com 7,7% de desemprego, com 3 milhões de desalentados, que o governo paga para o cara não fazer nada da vida. Esse é o desalentado. O cara escolhe viver na ponta lá, na beira da praia, fazendo nada. Porque dependendo do lugar que o cara mora, 600 pratas para ele e mais 2 filhos, 150 pratas, é dinheiro pra caramba. O cara vive bem, não passa fome e não tem que lidar com estar no local às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, trabalhar 8, 10 horas. Então é isso aí, vamos lá, não podia ter crescido. Sabe por que não podia ter crescido? Porque a gente não tem investimento, o investimento vem caindo e nosso investimento chega próximo de 20% do PIB. A gente deveria estar no mínimo em 23%, aspiracionalmente nos 25%, e o correto teria estar nos 30%. O Brasil é um dos países que tem menos relação de investimento. E o que acontece? Como isso não é de agora, isso é acumulado, a formação bruta não acontece só nesse ano, mas ele tem um acumulado, nós não temos uma estrutura para produzir e abastecer esse mercado, que o governo cisma em dar dinheiro para todo mundo, tem bolsa para tudo quanto é coisa, isso acende a demanda. Consumo das famílias, consumo, o Czinho da identidade macroeconômica bombou. E por que bombou? Porque tem essas transferências. Obviamente, o emprego também subiu e a remuneração das famílias, né? O salário real das famílias, né? A remuneração real das famílias subiu também. Subiu 2,2% real. Ok. Mas a produtividade, ainda que tenha crescido, a produtividade total de fatores não cresceu de maneira consoante com esse crescimento do salário. E muito desse salário também vem, obviamente, porque existe uma pressão de emprego. A maioria das pessoas capazes, e o Brasil tem uma força de trabalho, uma força de trabalho muito incapaz. A gente tem um nível de formação de mão de obra muito ruim, porque a educação é péssima. Então a gente tem esse aperto entre o cara que pula para fora do mercado, porque ele recebe de qualquer jeito, e o cara que é muito ruim, que a gente precisa fazer. Quer dizer, como é que valoriza o salário desse pessoal?
Porque o governo manda com essa história maluca de valorização do salário mínimo. Só dá para valorizar o salário mínimo se existe crescimento da produtividade real, não nominal, do trabalho. O que não acontece. Existe crescimento nominal, mas não real, ou muito pouco, e no acumulado é muito baixo. Então isso passa a ser uma transferência de renda do empresário, do dono do capital, para o funcionário, para o trabalhador. Então, ninguém ficou melhor, porque não é realista esse tipo de coisa. Então, não faz sentido o argumento dela. Primeiro, porque geraria inflação. Segundo, porque não tem investimento. E, obviamente, se a gente começar a brincar de cortar a taxa de juros, pode dar uma bombada, né? O Brasil cresceu 7% em 2010, depois cresceu 4%. E a Dilma mandou cortar, deu uma tombinada, falou pro Tombini pular, ele perguntou qual era a altura. Quantos metros você quer que eu pule? Pá, cortou. O que aconteceu? Inflação disparou, bateu 15%, até cresceu, até a gente entrar na maior recessão da história. Quer dizer, não dá para fazer isso. Esse menu do PT já acabou. Não tem, a gente já provou que isso não funciona e me assombra ver a insistência disso.